o número de complicações inerentes ao procedimento, a colecistectomia, ela é maior do que as complicações do paciente que não tem sintomas. Simples assim. Se não seria exame de rastreio, igual o exame de colo do útero. Tem que fazer rastreio. Tem que ser precoce. Quem aqui já fez ultrassom para ver se tem cálculo na vesícula biliar? De rotina, sem sintoma. Já fez? De rotina. Outras coisas. Quem aqui já fez? De rotina, de rotina, você vai lá e faz ultrassom para ver se tem pedra na vesícula. Se tiver, você vai operar. Já fez? O que você está esperando? Você já fez? Tá vendo, gente? Então, quando eu peço, igual o dele aqui, fez um exame lá para, sei lá, investigar a dor abdominal. Aí, a dor abdominal é lá na pelve, lá na facilidade esquerda. Aí, por acaso, o abdômen total, cheio de pedra na vesícula. Minha filha acorda e o cirurgião opera. Rápido. Mas você não tem sintoma nenhum. E quais são os sintomas associados aos cálculos dentro da vesícula biliar? Dor, tipo cólica. Por que a dor é cólica? Oi? Tem uma víscera oca e tem o que dentro? Tem líquido. Que líquido é esse? Bile. Mas é a bile que causa dor? Causa cólica? Nossa mãe, se a bile causar cólica, todo mundo aqui, se comer um hambúrguer, nunca mais come na vida, né? Porque senão vai ficar sentindo cólica lá porque a bile está sendo liberada. Porque como é que eu libero a bile? E como que acontece a contração? Pela colecistoquinina. Eu comi gordura, caiu no estômago, entrou lá, principalmente no tubo gástrico, lá no duodeno. Eu sinalizo que eu preciso fazer Não. Comi gordura. Emulsificação das gorduras. Para fazer a emulsificação das gorduras, eu preciso de sais biliares. Aí eu mando uma sinalização, meu cérebro vai lá e libera quem? Principalmente colecistoquinina, mas é só ela? Não, tem gastrina, motilina, tem vários hormônios que vão estimular o quê? A contração da vesícula biliar, e a gente começa a liberar a bile para dentro do tubo gastrointestinal e então fazer a emulsificação das gorduras. A gente vai fazer aquela formação de micelas, lembra? Agrega as células, a gente forma as micelas, né? As que são, vai ficar a parte que é por fora hidrofóbica, ou é por dentro? E aí? Oi? Por dentro, né? Então, as que são sensíveis à água ficam por fora e as que não são, as moléculas de gordura ficam no centro. Para quê? Para serem emulsificadas. Porque se não acontecer isso, vai ficar o quê? Um monte de gordura boiando e vai ser tudo lá nas minhas fezes. Eu não vou absorver gordura. Por isso que pacientes que não têm essa produção adequada, não têm essa saponificação, igual o paciente que é o hepatopata grave, ele tem muitas fezes, tem muita perda de gordura lá nas fezes. Porque não acontece esse processo. Ok? Então, voltando lá, cálculo dentro da vesícula biliar. Aí, come gordura. Em algum momento da sua vida, aquele cálculo pode ir junto com a bile, na contração. Quando o cálculo vai junto com a bile, e a gente lembra a vesícula biliar como é que é? Como é que é a vesícula biliar? Ela coloca uma víscera oca, e ela repousa onde, gente? No leito hepático. Então, esse órgãozinho aqui, que é uma pequena vesícula, ela vai repousar no leito hepático, tá? E esse órgãozinho aqui, ele tem, um fundo e um infundíbulo. Isso aqui é a zona infundibular. Nessa zona infundibular, que a gente tem uma partezinha aqui também chamada de colo, é a parte mais estreita da vesícula. Então, se um cálculo maior
sair junto da bile, impactar aqui no meu infundíbulo, logo na saída do meu ducto cístico, eu vou ter o quê? A obstrução. E o que eu vou sentir? Cólica. Só que na colelitíase, o que acontece? O cálculo entra e sai. Então você fica tendo cólicas repetidas. Melhora, daqui a pouco volta a cólica, porque outro cálculo vai lá e obstrui o ducto cístico. Então isso é a colelitíase. Então eu tenho uma obstrução transitória do meu ducto cístico, logo ali da saída do meu ducto cístico da vesícula biliar. Entendeu colelitíase? Foi? Agora vamos entrar no tema da aula de hoje. Então, para quem quiser, olha, tem muita coisa aqui, ó, para revisar. Olha, depois na próxima aula me pergunta, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Como ficou esse tema para a cirúrgica 1? Então a gente não está dando mais entrando na fundo colelitíase. Mas a gente sempre repassa, porque para entender o próximo passo da patologia, eu preciso entender o que vem antes, ok? Então vamos lá. Ó, esse quadro aqui é o que eu falei para vocês, ó. Por que a gente não opera de rotina paciente que tem cálculo dentro da vesícula biliar? Porque 2/3, a gente sabe o que é isso? Que 2/3 da população que tem pedras, cálculos dentro da vesícula biliar são assintomáticos. Nesses 2/3 está incluído quem? Vocês. E ninguém aqui fez ultrassom para rastrear cálculo dentro da vesícula biliar. Senão vai ter que todo mundo lá fazer ultrassom e vou marcar a cirurgia para todo mundo. Todo mundo fazer colicistectomia. Mutirão da faculdade. O que vocês acham? Hã? Não? Legal não? Então, ó, mas o que acontece aqui? Quando o paciente tem sintoma, as chances de complicações se elevam muito, tá? O paciente, quando ele tem a primeira cólica biliar, aí vira o jogo. As chances dele ter complicações graves por os cálculos dentro da vesícula biliar são muito grandes. Então, teve só uma cólica biliar, tem indicação de fazer cirurgia. Tem indicação de retirar a vesícula biliar. Lembre-se, cólica biliar está relacionada a alimentos gordurosos pela fisiopatologia. Ah, eu como pera, eu sinto dor. Ah, é vesícula. Gente, pera. Ah, é porque eu tomo café e sinto dor. É vesícula. Não é, gente. Vai procurar o estômago, deve ser uma gastrite, é outra patologia. O que acontece com esses pacientes que são erroneamente operados? Continuam sentindo as outras sintomatologias. Por quê? Não foi tratado corretamente. Ok? Então, ó, muita coisa aí, falando só de colelitíase. Depois vocês olham com amor, com carinho. Eu vou ter mesmo prazer, tá? De conversar com vocês. Agora vamos partir, então, para o nosso tema da colecistite. Então, falando da fisiopatologia da colelitíase, que é uma obstrução o quê? Transitória. O cálculo vai, obstrui, eu sinto cólica, ele sai, melhora. Ele obstrui de novo, eu sinto cólica, ele sai, melhor. Esse paciente eu encaminho lá para o ambulatório, para fazer pré-operatório, cirurgia eletiva. Agora, quando o meu cálculo ele impacta lá no ducto cístico, não sai. Não sai. Agora eu tenho uma obstrução que fixa, não está durando minutos. Essa obstrução agora ela perdura por horas. Geralmente de 6 a 8 horas o cálculo está lá fixo. Nesse tempo, o que acontece? Como que acontece a inflamação? De que células? Não células. De uma enzima. Dentro aqui, lá na aula anterior, vocês vão ver a composição da bile. Dentro da bile tem lecitina. E ela se transforma em isolecitina onde? Lá dentro do tubo gástrico. Como tem muito tempo a bile represada ali, o que acontece? Ela é ativada e tem transformação dentro da vesícula biliar. Ela é
altamente lesiva às células que formam a parede da vesícula biliar. Aí eu começo a fazer o quê? Um processo inflamatório. Nesse processo inflamatório, faz edema da parede. Aí eu começo a não ter mais retorno venoso. Daqui a pouco eu não começo a ter mais o quê? Suprimento arterial. E eu vou começar a ter pequenas ulcerações na parede da vesícula biliar, formando então a colecistite. Foi? Essa lecitina é a mesma lecitina que funciona como marcadores inflamatórios, faz parte do fígado, por exemplo, de CR. Existem proteínas que são similares a essa PCR. No caso, a lecitina não é um marcador inflamatório se você pensar em colecistite, não. É isso que você está vendo? Mas o fato dela estar ali, por exemplo, ela converter, ela não fica como sinalizador. Não. Aí de marcador inflamatório, exemplo, esse paciente aqui que foi colecistite, você pode sim colher marcadores inflamatórios, mas não lecitina. Entendeu? Nesse caso aí, você vai fazer outros marcadores, você vai fazer PCR, né? Aí dependendo da paciente, você também pode dosar fosfatase alcalina, entendeu? Outros marcadores, ok? Então aqui, gente, ó, essa é a foto da fisiopatologia, sim. Opa! Ia chegar nela. Próximo slide. Por que tem bactéria? Oi? Não, mas pode responder. Bactéria está circulando no nosso corpo, todo dia, toda hora, todo momento. Procurando onde? Um lugar que ela tenha abrigo e ela possa se multiplicar. Se eu tenho uma parede agora que começa a ter necrose, quem chega junto? Bactéria, mas não é bactéria boazinha. São as bactérias mais virulentas que sobrevivem na necrose. Essas que são as temerosas, que nós vamos ver mais à frente. Até no tratamento do antibiótico da colecistite, faz muita diferença eu entender em qual fase, qual processo inflamatório está minha vesícula para eu tratar corretamente com a associação do antibiótico. E se faço ou não antibiótico, olha que legal, tá? Então aqui, gente, cálculo fixo, fiz a obstrução, a minha lecitina que estava dentro da vesícula biliar, lá na bile, que era para ser transformada dentro do tubo gastrointestinal, ela então é transformada lá dentro daquela bile em isolecitina. Só que ela é nociva à minha parede da vesícula biliar e eu acabo iniciando um processo inflamatório agudo, ok? Aqui, ó, é o gráfico mostrando o que acontece. Então, ó, persistência superior a 6 a 8 horas daquela obstrução fixa, aumento da pressão intraluminal. Vou começar a ter edema, vou começar a diminuir o retorno venoso, vou começar a ter pequenas hemorragias no músculo intramurais e com isso vou gerar o quê? Ulcerações e áreas de necrose. Também chamada de abscesso intravesicular, que aí vai cair as bactérias, por quê? Eu tenho um cálculo ali dentro, obstruindo a saída, está cheio de líquido e bile, eu não tenho mais a barreira, porque está chegando agora a bactéria, e essas bactérias dentro ali do meu líquido biliar, vai ser um meio maravilhoso para ela se reproduzir também. Então eu vou fazer o empiema de vesícula biliar. Às vezes a gente tira a vesícula, dentro dela está cheio de secreção purulenta, as bactérias transformaram aquela bile em secreção purulenta. Okay? Também podemos chamar de vesícula gangrenosa, que é aquela vesícula que a parede dela está cheia de pontos de necrose. Muito comum em pacientes diabéticos, tá? Acontecer a vesícula gangrenosa. Então aqui a diferença de uma vesícula que a gente faz o tratamento eletivo, que só tem colelitíase. Olha a parede como é que tá. Ela é fina, ela é translúcida. A gente vê a bile, ó, no seu interior. Olha a vesícula inflamada, cheia de áreas de necrose, tá? Uma vesícula que está numa fase de gangrenosa, ok?
E quais as manifestações clínicas desse paciente agora que tem a inflamação da vesícula biliar? Na colelitíase eu vou ter o quê? Mais cólica, uma cólica que não dura geralmente mais que 20 minutos, tem aquela dor que melhora, um pouco de enjoo ou até vômitos associados. Aqui na colecistite, eu também continuo tendo cólica biliar. Geralmente essa dor ela é mais intensa. E o que acontece? Eu tenho uma modificação desse padrão de dor. Que isso vai ajudar a gente lá na emergência a diferenciar se o paciente está com colecistite ou se está com colelitíase ou se está com colecistite. Então, primeiro ponto, perguntar para o paciente quanto tempo de dor. Se a paciente falar, olha, ela chegou de manhã lá no pronto-socorro, minha filha, eu estou desde ontem à tarde sentindo dor que não passa. Opa, já tem mais de 6 a 8 horas de dor. Aí você pergunta, mas como é que é essa dor? Ela começou como? Aí a gente volta lá para a nossa investigação da dor. Ah, era uma dor cólica. E voltava assim, mas e agora? Agora a dor não passa mais. Trocou, porque a parede inflamou tanto, que agora a dor ela é contínua. A dor não passa. Então a dor que era uma dor cólica, agora a gente tem uma dor contínua. Isso faz a gente já pensar, opa, essa paciente está com uma vesícula inflamada, ok? Então a persistência e a gravidade da dor nos ajuda a diferenciar a colecistite, tá? Aguda da cólica biliar. E qual é o dado que lá na emergência você fez investigação maravilhosa, perguntou da dor, não é cólica, mudou o padrão, dor persistente, mas só isso já é fiel para eu falar que é colecistite? Ainda não, porque tem muitos outros diagnósticos diferenciais para eu fazer. Mas eu posso complementar com quem? Fiz uma boa história, agora complemento com o quê? Antes dele, não deixa a prova chorar. Exame físico. Exame físico, eu fiz sempre antes do seu exame de imagem. Nunca ele pode ir antes. Tem que falar do exame de imagem. Desculpa, perdão. Então a gente vai complementar com o exame físico. E o que a gente vai encontrar no exame físico na colecistite aguda? Mais comum. Murphy, errado. Uma questão a menos na prova da nossa disciplina e da vida, da residência. Por quê? O Murphy, aquele sinal maravilhoso, como é que faz mesmo? Onde que é esse ponto? Traço na linha M clavicular, qual? E direita. Encontra o ponto com a crista ilíaca. E aí? E que é justamente onde esse ponto? Na borda lateral. Qual músculo tem aqui? Vocês malham tanto para ter definido? Reto abdominal. Ali está o seu ponto cístico. Aí o que a gente faz? Achei o ponto cístico. Palpa, em alguns livros fala que é com indicador, outros livros falam que é com polegar. Mas é ruim, né? Vocês palmar com polegar para palpar. Na maioria das vezes faz o quê? Vai com os 4 dedos mesmo ali em cima, achou o ponto cístico e pede o paciente para fazer o quê? Uma inspiração profunda. Vocês aprenderam na primeira aula o que o paciente vai fazer quando ele tiver inspiração profunda. A vesícula está totalmente inflamada, encostou na parede abdominal, vai fazer o quê? Opa, ativei um monte de fibras, quais? Parietais. Aí ele para, porque doeu muito. Então ele não consegue completar a inspiração. Então é a parada frustra da inspiração profunda. Isso é o sinal de Murphy positivo. Então não adianta palpar e descomprimir e falar que é Murphy, porque isso é outro sinal. Qual que é? Descompressão brusca dolorosa, que também é igual ao quê? Irritação peritoneal, que é igual ao quê?
colecistite grave. É pior do que só o MANF positivo. Porque só de você encostar e deixar um brilho, o paciente já está com dor. Isso é irritação peritoneal. Então, isso já é colecistite grave, tá? Só que o MANF, gente, não está presente em todos os pacientes que têm colecistite aguda. E aí? O que a gente faz? Oi? A hipersensibilidade no hipocôndrio direito ou no epigástrio ou em ambos é o sinal mais encontrado nos pacientes que têm colecistite aguda. Às vezes só de você palpar ali, passar a mão, o paciente já está sentindo dor. E isso é encontrado em praticamente 100% dos pacientes. Em alguns também encontramos o MANF positivo. Ok? Então, chegou, suspeitou, colecistite aguda, fiz MANF. Ah, o MANF deu negativo. Pode ir para casa, vai com Deus, vai ficar boa, toma Buscopan. Vai voltar gravíssima depois. Ok? Então, MANF não está presente em todos os pacientes com colecistite aguda, mas é um excelente sinal e a gente sempre deve fazer no nosso exame físico nesses pacientes com suspeita, ok? E quando o paciente tem dor, inflamou ali na região, que região é mesmo? Ali no hipocôndrio direito, quem é as fibras nervosas que estão ali em cima? Vamos melhorar a pergunta. Qual é a parede que forma ali a parte superior do meu abdômen? Que musculatura que é? Diafragma. Quem nervo diafragma? Nervo frênico. Onde nasce o frênico? Lá na minha coluna cervical, C5, C6. Então, gente, inflamou a vesícula biliar, todo o trajeto do nervo frênico pode ter dor, tá? Então, eu posso ter dor cervical, eu posso ter dor no ombro, eu posso ter dor infraescapular, tá? Tudo porque está inflamada a minha vesícula biliar e por contiguidade, tá? Eu tenho ali também inflamação das fibras do meu nervo frênico. Então, o paciente, além da dor cólica, também pode ter dor irradiada. Sim. Não é mais grave. É o que a gente vai encontrar em todos os pacientes. Ela pode ser no hipocôndrio direito, ou em epigástrio, ou em ambos, na maioria das vezes. Mas se for uma dor muito intensa, várias horas, eu posso encontrar a dor em barra, no andar superior do abdômen. Aí eu tenho que sempre o quê? Descartar o quê? Pancreatite aguda, que é a aula que está tendo lá do outro lado, que vocês vão ter semana que vem. Então, todo paciente suspeição de colecistite aguda não pode faltar na minha rotina laboral quem? Amilase, principalmente, tá? Por que não pode faltar amilase? Porque apesar da gente achar que a colecistite pode ser o quê? Você falou. Uma pancreatite aguda. E pancreatite não é igual a tratamento cirúrgico de emergência. Se você operar um paciente achando que é colecistite ou pancreatite, você aumenta o quê? Taxa de mortalidade desse paciente, que é mais um trauma que você está colocando ali naquele paciente que já está com uma resposta inflamatória muito exacerbada por causa da inflamação. Ok? Então, colecistite não pode faltar amilase, diagnóstico diferencial, porque a dor pode ser em todo o andar superior do meu abdômen. Além disso tudo, dor. Além da dor irradiada, eu também posso apresentar o que nesse paciente? Náuseas, vômitos, perda do apetite, anorexia em até 70% dos casos. O paciente também pode ter febre em 80%. Lembrando que quem é que tem prevalência maior agora de colecistopatias, que vai mais chegar lá no meu pronto-socorro? Qual é a idade? É
adulto jovem chega mais com o quê? Não. Apendicite aguda, ok? Na minha fase acima dos perto ali dos 50, acima dos 50, vai chegar muito o quê? Colecistite, tá? Ok? Essas duas patologias, elas andam juntas, só que nessa fase a gente começa já a ter o quê? Não. Diminuição de quem? Dos folículos. E a gente começa a diminuir o índice de apendicite aguda. E a gente começa a ter uma prevalência um pouco maior de colecistite. É por isso que os dados mudam. Oi. Aí você complementa, porque para você falar, quando você coloca a mão, você solta. Só que você fizer isso aqui, ó, assim já tem dois. É uma descompressão, só que mais suave, isso que eu quis dizer. Entendeu? De tanta irritação peritoneal. Aí você pode confirmar também que é uma colecistite grave, tá? Às vezes só de você encostar, comprimir um pouquinho, tirar o paciente. Ai, pelo amor de Deus, para, tô morrendo de dor. Tá? Mas isso aí já é irritação peritoneal. Agora, só de você passar a mão aqui em cima, palpar, essa hipersensibilidade é a palpação. Aí é o que mais a gente vai encontrar no paciente com colecistite aguda. Não necessariamente um Murphy positivo. Ok? Sim. Essa identificação peritoneal, só que você faltar, eu posso falar que isso é a causa do Sim, a colecistite é uma das principais causas de abdômen agudo inflamatório. Ela caminha junto ali com a apendicite, sendo que a apendicite é mais comum nos mais jovens e a colecistite